entender um pouco mais sobre esses impactos da saída ou não de Jeremy Powell, o que isso poderia causar para os mercados. Eu converso agora com a Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Tudo bem, Paula? Bem-vinda mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui, conversar sobre esse tema controverso aí. Pois é, a gente tem agora economistas importantes, por exemplo, o Erian falando esse ponto importante de que seria interessante agora Jeremy Powell pensar em renunciar, já pensando nessa tensão constante que está surgindo entre Donald Trump e ele, mais do lado de Donald Trump nesse caso, mas são aí 8 meses pela frente aí de discussões até que ele saia do cargo. Que avaliação que você faz dessa fala, antes de mais nada? Eu acho que é difícil você cravar que isso traria menos incerteza e menos volatilidade do que a continuidade das tensões, né? O mais importante é que o Banco Central seja visto como uma instituição totalmente independente e que toma decisões com base em análises técnicas e não políticas, né? Então, a própria decisão de uma possível renúncia já traria uma disrupção no mercado e não necessariamente seria melhor ou pior do que a continuidade dessas tensões. O que o Trump vem dizendo é de buscar meios legais, não necessariamente buscar, né? Ele está bem escorregadio nessas falas. Ele diz que se houver provas de má conduta do Powell, né, como presidente do Fed, haveria a possibilidade de que ele fosse demovido do cargo. Mas, enfim, tudo um pouco, né? Ele diz que é improvável que isso aconteça, ele tem falado um pouco sobre as reformas do prédio, do Fed. Então, assim, isso é sem precedentes, a gente não tem esse histórico de tirar um presidente do Banco Central americano do cargo por má conduta, né, na condução ali tanto da política monetária como de outras formas, como é o que ele vem falando. Então não dá para saber que nível de volatilidade isso traria, mas certamente isso traria bastante ruído sobre a independência do Banco Central americano das duas maneiras, tanto ele renunciando quanto essa continuidade das tensões entre o executivo e o próprio Fed. Então, é muito difícil de dizer. Eu acho que me parece pior, de certa forma, que ele ceda a essas pressões políticas e saia do cargo. Eu acho que o recado que isso passaria poderia ser ainda pior do que não, vou continuar no cargo, não fiz nada de errado, as nossas decisões continuam sendo técnicas, porque tudo isso traz consequências fortes, né, para a economia e para a credibilidade dos Estados Unidos de uma forma geral. E pode gerar precedentes também, né? Queria até entender na sua avaliação, olhando especificamente para o mercado, qual seria o impacto. É difícil a gente fazer essa projeção, você mesmo disse, mas queria entender. A gente pode imaginar que a gente teria talvez um dólar se desvalorizando, ainda mais do que a gente viu, por exemplo, nesse primeiro semestre, ou não? O que esperar, mais ou menos, se acontecesse uma renúncia de Jeremy Powell ou então uma demissão, que, pelo menos por enquanto, aparentemente não deve acontecer, né? Mas Sim, acho que das duas formas, o que é esperado é sim uma continuidade, né, um aumento da volatilidade. Essa própria pressão por baixar as taxas de juros, caso o Banco Central ceda, né, baixe as taxas de juros de uma forma artificial, sem que necessariamente a economia esteja pronta para isso, pode causar justamente o efeito contrário, que é o aumento das expectativas de juros futuros por conta de uma perda de credibilidade dos títulos e da economia americana. Então, o dinheiro pararia de fluir tão bem para os Estados Unidos, né? Seria mais caro para os Estados Unidos tomarem crédito, por exemplo. Então, os investidores comprarem os títulos de dívida dos Estados Unidos, por exemplo, né, por conta dessa perda de credibilidade, e isso pode gerar um efeito de aumento dos juros, que é exatamente o oposto do que o Trump e outros governos fazem, né? E além de tudo, sim, a possibilidade de enfraquecer o dólar justamente por conta dessa perda de fluxo de capital estrangeiro para os Estados Unidos. Então, a tendência é de uma perda tanto de valor de mercado das ações, né, da bolsa, etc.,
quanto de essa perda de credibilidade, um aumento do custo de crédito nos Estados Unidos, então consequências graves até para a economia real e não só para o mercado. A gente está num momento delicado de que talvez o Fed de fato pudesse começar a pensar em cortar os juros, nem está tão distante a projeção do mercado para o início do ciclo de cortes, e isso até piora ainda mais a situação, né? Porque caso o Fed venha a cortar juros por conta dos dados, e o mercado ainda está precificando essa tensão entre o governo e o Banco Central, pode ser que o primeiro corte, mesmo que seja técnico, seja contaminado por esses ruídos e seja acusado de ser político. Então, tudo isso deixa o Fed numa situação ainda mais delicada, né? Já era uma situação delicada, com relação com as tarifas, com o próprio nível de emprego, com a própria saúde da economia americana. A gente pode até falar um pouco mais sobre a reunião do FONC que está para acontecer na semana que vem, mas de todo modo esse ruído já torna o trabalho mais difícil por si só e sim poderia enfraquecer o dólar e prejudicar a economia americana de forma geral. E é muito curioso, né, Paula, como essa própria incerteza gerada pelas tarifas tem sido mencionada ao longo aí das atas que a gente tem acompanhado, os comunicados do Federal Reserve, das reuniões, aí as atas do FONC, de modo geral, tem sido citado já há bastante tempo essas incertezas causadas e talvez, se não existissem essas incertezas e as tarifas, talvez a gente poderia pensar em cortar juros. Mas a gente está vendo cada vez mais o próprio mercado, inclusive, fazendo uma posição aí de precificar ou projetar uns juros sendo cortados lá para frente, talvez agora setembro, mas é interessante ver que já passou por datas, já era junho, depois foi para julho e agora já é setembro. Eu queria te ouvir sobre esse cenário também. Pois é, tanto a questão das tarifas quanto algumas outras políticas, né, por exemplo, a imigratória, estão deixando o trabalho do Fed mais difícil, esse equilíbrio um pouco mais difícil, porque diferentemente do Banco Central do Brasil, o Fed tem o duplo mandato. Além da inflação, ele olha também para a taxa de emprego, ele busca que o desemprego esteja no menor nível possível, né, busca o mais próximo possível do pleno emprego. Então, quando a gente pensa nas tarifas, elas trazem potencialmente uma pressão inflacionária, elas trazem também a possibilidade de mais demissões, porque os custos das companhias americanas podem ficar mais caros à medida em que fica mais caro importar os insumos para dentro dos Estados Unidos. E a inflação, enfim, já estava aparentemente numa trajetória controlada, já vem mostrando alguns produtos e serviços, já vem mostrando o impacto das tarifas, então estão mais caros, ao mesmo tempo em que a economia, o mercado de trabalho continua saudável, mas quando eu falo das medidas anti-imigração, né, isso pode encarecer a mão de obra, deixar o desemprego mais perto do pleno emprego, e isso são medidas contraditórias, né? Quando você aumenta os juros, você aumenta o custo das empresas e você diminui, digamos assim, essa busca pelo pleno emprego, né? Então, os custos mais baratos, as empresas podem contratar mais, né? Isso estimula a economia, ao mesmo tempo que juros mais baixos podem trazer aí impactos inflacionários. Então, a situação do Fed está bem delicada, é uma balança bem difícil, né? E justamente por isso as expectativas vêm mudando ao longo dos meses. Antes a projeção era de cortes em junho, até já foi para julho, mas agora o mercado precifica menos de 5% de chance de corte na reunião de agora, em julho. Porém, as chances de cortes já na reunião de setembro estão bastante elevadas, estão acima de 60%. Da última vez que eu olhei, né, se não me engano, elas ainda estão perto de 70%. Então, assim, o mercado de fato precifica que o corte está próximo. Só não está tão próximo quanto a reunião da semana que vem, que deve ser de manutenção. O mercado está projetando 2 cortes até o final do ano, justamente porque identifica que a economia está saudável, mas o emprego, né, os níveis de emprego deram uma baixadinha, então os níveis de desemprego aumentaram na última leitura, enquanto que a inflação subiu um pouquinho, mostrando aí espaço para começar a retomar, na verdade, né, o ciclo de cortes de juros. Pois é, eu vim até olhar para ver qual que é a projeção nesse momento e é isso, tá? Projeção já para cortes a partir de setembro, 59,7% nesse momento do mercado está projetando essa queda, 60%, exatamente como você falou. E queria te ouvir também, Paula, com relação a esse cenário que a gente está acompanhando, porque ontem Donald Trump foi para as redes sociais e disse que
as taxas de juros deveriam estar em 1% nesse momento. Queria saber que avaliação que você faz com relação a isso, se é mais um discurso político de Donald Trump do que necessariamente uma necessidade realmente das taxas estarem em 1%, taxa de juros. E é interessante lembrar que uma taxa próxima aí de 1%, isso foi época da pandemia, que a gente viu ela abaixo, inclusive, de 1% lá nos Estados Unidos. Pois é, uma taxa de 1%, próxima de zero ali, que a gente viu nos Estados Unidos por algum tempo, né, estimula, né, um estímulo muito forte à economia. E a economia não está dando sinais de precisar desse estímulo muito forte no momento. Então, por mais que o que a gente chama de soft data, que são as pesquisas de sentimento, mostrem que alguns empresários, alguns consumidores estão projetando mais dificuldades pela frente para a economia, ela continua num ritmo relativamente saudável, as taxas de emprego continuam sob controle, então baixas, e a inflação ela continua elevada. Então, quando você estimula muito a economia, você também estimula a inflação. As pessoas consomem mais, né, tomam mais crédito, e isso também estimula o aumento dos preços, que é justamente a questão que o Fed vem tentando contornar desde aí o final da pandemia, né? Ali a gente tem uma inflação muito ligada à própria economia, né? À própria pandemia, perdão, que foi um período em que a expectativa era de que fosse necessário um estímulo muito forte da economia, mas a recuperação foi muito rápida, as pessoas não estavam podendo gastar com serviços, mas a inflação de produtos teve uma alta muito forte, né? Porque esse dinheiro aí que não estava sendo usado em serviço começou a ser usado para comprar produtos. Então, é uma inflação que ainda não foi totalmente controlada desde a pandemia. Acho que a taxa neutra está longe de ser esse 1% que o Trump mencionou. O Trump tem um pezinho na busca por enfraquecer o próprio dólar, né? Então, esses ruídos acabam levando nesse sentido também de enfraquecimento do dólar, mas eu imagino que ele não queira que a inflação seja pressionada, que, aliás, na visão de muitos analistas políticos, a inflação pressionada foi um dos grandes motivos para que o eleitorado não quisesse reeleger, né, a administração anterior e elegesse justamente o Trump. Então, uma das pautas fortes da campanha do Trump foi justamente a inflação forte. E esse efeito rebote que pode acontecer caso as taxas de juros sejam baixadas muito além do possível, né, do equilíbrio ali, pode ser sim de inflação muito pressionada e muita dificuldade em tomada de crédito pela própria economia americana. É interessante, a gente está acompanhando esse cenário de instabilidade causado pelas tarifas de Donald Trump, essas guerras comerciais, enfim, e a previsão é que pelo menos até agosto, 1º de agosto, a gente já tenha alguma definição com relação ao do que vai ser taxado, do que não vai ser taxado, a não ser que Donald Trump aumente de novo esse prazo, inclusive para a China, que isso pode realmente acontecer. E aí eu queria entender, porque se isso acontecer, a gente tem chance de talvez essa taxa de juros de novo não cair em setembro e aí já passa para outubro, enfim, para as próximas reuniões. Hoje, o Fed está projetando, pelo menos por enquanto, 2 cortes de juros relevantes nesse momento agora para esse ano de 2025. Como é que vocês estão enxergando também esse cenário? Estamos falando aí de 2 cortes, talvez um, e é muito engraçado como ao longo desse ano o pessoal foi mudando realmente a visão e o mercado como um todo, né? Porque inicialmente não ia ter corte, depois ia ter vários cortes e agora a gente está nesse cenário de 2 cortes, mas pode ser que não tenha ainda assim, talvez um. Como entender um pouco desse cenário diante de tanta incerteza, diante de tanta instabilidade? Pois é, essas idas e vindas, né, essa dificuldade de projetar quais são os próximos passos do Fed, isso não é tão comum. Vem acontecendo nos últimos anos justamente por conta desse equilíbrio frágil aí de mercado de trabalho e inflação. A gente está correndo esse risco de estagflação, que é com as tarifas efetivamente acontecendo, né, e dependendo aí dos níveis que elas vierem, elas podem prejudicar a atividade, o crescimento das empresas, o emprego, etc., ao mesmo tempo em que elas tendem sim a causar inflação, e isso já foi visto em alguns dos itens do CPI que saiu na semana passada, então, especialmente alguns itens de serviços. Então, é um equilíbrio muito fino, e quando a gente entra, né, potencialmente num cenário de estagflação, aí que o trabalho do FONC fica mais difícil mesmo, justamente porque você precisa estimular a atividade
e baixar a inflação ao mesmo tempo, o que nenhum nível de taxa de juros por si faz. Né? É uma questão bem complexa mesmo de se resolver, e eu acho que é justamente por isso que é tão difícil de projetar quais são os próximos passos do FONC, e é também por isso que o próprio Federal Reserve está muito reticente em trazer qualquer sinalização. Em todas as aparições públicas de membros do FONC, eles falam muito em ser dependentes dos dados que estão vindo, né? Eles estão evitando calcar muito as decisões em projeções que estão muito incertas, está muito difícil de fazer esse tipo de projeção, e mais nos dados fechados mesmo, então dados de inflação, dados de desemprego, mercado de trabalho e a própria atividade econômica, né, que não é um mandato em si, mas que ajuda a entender para onde vai o desemprego e para onde vai a inflação. Então, de fato, esses ruídos, né, essas idas e vindas, essa imprevisibilidade das medidas do governo está dificultando muito até quem investe, né? Essa volatilidade está atingindo os juros futuros americanos, está atingindo as taxas de juros dos treasuries americanos, já tem uma questão também com o endividamento americano que está muito alto, e essa volatilidade nos títulos públicos faz com que alguns fundos de investimento, por exemplo, fundos de pensão, tenham que deixar de investir nesses títulos para investir em ativos ainda menos voláteis. Então, isso também está levando a um fluxo de capital para outras economias, outras moedas fortes, e tudo isso tem pesado também na visão que o mercado como um todo tem do mercado americano. Por outro lado, as bolsas continuam aí mostrando máximas históricas, né, muito baseada na projeção de crescimento dos lucros das empresas e de inteligência artificial gerando mais produtividade. Então, o mercado está bem complexo de entender, e isso tem sim muito a ver com essa questão política das tarifas também, né, mas de outras medidas políticas e econômicas do governo. Muito bem, Paula Zog, estrategista-chefe da Nômade, como sempre, muito bom te ouvir, viu, Paula? Obrigada mais uma vez pela conversa aqui, volte sempre. Eu que agradeço pelo convite, Muriel, só chamar, estou sempre à disposição. Obrigada, Paula.